Bom, considerando agora o editor de imagem vetorial, a gente falou no vídeo anterior sobre o GIMP, né? E com o GIMP a gente conseguiu fazer uma edição onde a gente destacou um pedaço da imagem em função da outra, a gente viu que a gente pode tirar o fundo, enfim, fazer várias coisas legais. Agora a gente vai ver um editor de imagem vetorial. Então, vamos supor, agora eu quero fazer a logomarca do meu negócio, a logomarca do meu produto, e aí vai ser legal eu fazer num produto vetorial. Um exemplo comercial é o Adobe Illustrator, né? Ou o CorelDRAW. O CorelDRAW e o Adobe Illustrator são soluções comerciais que você tem que pagar uma licença e tal, e muitos profissionais utilizam. Aqui a gente vai usar o Inkscape. O Inkscape, vamos para o cantinho aqui, vamos procurar aqui Inkscape na internet. Então você entra aqui, ó, desenho livre, ele seria equivalente ao Adobe Illustrator ou ao CorelDRAW. Então, download, Current Stable Version, você vem aqui e escolhe para o seu sistema, baixa e instala facilmente, beleza? Eu já tenho aqui na minha máquina, então eu vou ligar ele e vou tentar fazer uma logomarca aqui, tá? Lembrando que isso é para profissionais, né? Então, assim, é claro que você tem hoje soluções de inteligência artificial que criam logomarcas, imagens, etc. Aqui a gente só quer estudar alguns conceitos. Então, ao abrir um novo documento, a gente vai ver uma coisa parecida com isso. Aqui a gente tem uma escala de cinza e a gente tem um papel. Como ele é utilizado muito para construções de coisas gráficas, o tamanho do papel é muito relevante, né? Então, se você vir aqui a propriedade do desenho, o papel vai representar o Canva, né? O que você vai querer imprimir, no caso, até se você quiser imprimir. Então, você tem vários tamanhos aqui, você pode fazer cartão de visita, enfim, dependendo do tamanho do papel que você utilizar, né? No caso aqui, o A4 é o papel comum que a gente utiliza, eu vou pedir ele no meio do jeito paisagem, por exemplo. E, ok. Fecha isso aqui, olha lá, ele está no modo paisagem. Qual que é a característica interessante do Inkscape? Ele cria imagem. Então eu vou trazer aqui, ó, que tem um monte de figura, lápis, texto, né? Então quero criar uma logomarca aqui, né, para esse nosso pseudo projeto aqui, que a gente vai fazer com o curso de front-end lá com o professor Miltinho, que é o cultivo verde, né? Então eu vou puxar aqui, vou desenhar. Se eu segurar o Shift, eu faço uma bolinha perfeita. Pronto, fiz uma bolinha perfeita. Tá. Eu quero, por exemplo, mexer no contorno dela. Então eu quero que elas tenham o contorno branco e o fundo verde escuro. Opa, o contorno não ficou branco. Então como que eu faço aqui? Eu venho em objeto com propriedades de contorno, né? Ele vai abrir aqui, aí eu venho aqui em contorno e vou botar o contorno branco. Olha lá o nosso RGB aqui, né? Que também é utilizado para a gente botar cor em bitmap, obviamente. Esse sistema de cor ele funciona em todos os locais. Então, como eu botei branco, a gente não está vendo mais, beleza? Bom, aqui eu agora vou botar o nome da minha logomarca, que é Cultivo Verde. Bom, um texto no editor de texto, no editor de imagem, você ajusta ele basicamente o tamanho, né, da fonte, mas você pode escolher a fonte. Então, quando eu dou 2 cliques aqui e seleciono o texto, eu posso vir aqui, aumentar o tamanho da minha fonte, colocar ela em formato negrito, bold, né? E eu posso escolher a fonte, a tipografia dela, ou seja, a tipografia vai ser o estilo da sua fonte, o desenho, né? A gente basicamente tem 2 classes de tipografia. As fontes com serif, que é basicamente um contorninho, né? Tipo, vamos ver se eu acho aqui, ó. Times New Roman é uma fonte clássica que ela tem esse serifzinho aqui, que é essa. Se a gente olhar mais próximo, né? Ó, a gente vê esse serif aqui, esse cantinho, né? Isso é muito bom para edições que você vai imprimir, ler, né? É mais confortável de ler quando você imprime fontes com serif. Na internet a gente usa fontes do tipo Sans, que ela vem sem serif, né? Então se a gente pegar, por exemplo, o Arial Black, né? Ó, eu tenho que selecionar meu texto.
Eu vou dar 2 cliques, Ctrl A, e vou aqui, ó, selecionar uma fonte agora sem serif, né? Eu vou pegar aqui a Arial, por exemplo, Arial Black. Pronto. A Arial Black, eu vou tirar o bold, que ela já é black, né? Vou botar ela normal. Ela tá normal agora. Deixa eu ver. Beleza. Repara que ela não tem serif, ela é retinha. E essas fontes são mais utilizadas para internet, né? Publicações digitais, onde você não vai imprimir. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu quero fazer uma logomarca, e eu vou botar aqui na mesma cor, né? Mas eu quero fazer uma referência a flores. Eu não sei desenhar bem ícone. Então, o que eu vou? Bom, se lá com o GIMP eu vou no banco de imagens, eu posso ir num banco de ícones, né? Então, aqui, ó, eu vou na internet aqui, no Icon Finder, e eu pesquiso aqui em inglês, tá? Então, você usa um tradutor aí se você tiver dificuldade, mas é importante que você domine aí, pelo menos a leitura em inglês. Então, eu vou procurar aqui por uma folha, uma leaf. E aí, ó, eu posso selecionar as imagens livres, grátis. E se eu quiser pagar, eu pego as imagens premium. Dentro das imagens grátis, ó, eu gostei desse aqui, por exemplo. Eu vou pegar essa imagem aqui. Quando eu clico, ó, esse site ele me dá a opção de baixar em SVG ou em PNG. Agora a gente sabe a diferença, né? PNG é uma imagem bitmap, então ela vai ter perdas. SVG é uma imagem sem perdas, então vou pegar aqui a sem perdas. Repara que aqui ele me dá o tamanho da imagem quadradinha. Ó. Aqui ela vai ser 256 por 256 pixels, tá vendo? Porque ela é bitmap. SVG não tem essa informação, basicamente você baixa porque ela é um descritor em XML, no formato de arquivo, né? Então eu vou baixar aqui, ó, vou chamar esse arquivo aqui de folhinha e vou colocar ele aqui lá na minha pasta de imagens. A partir daí, eu vou pegar essa folhinha, arquivo, importar e vou importar a minha folhinha. E, ok. Aqui está a imagem da minha folhinha. Então eu vou pegar agora e vou ampliar. Olha, ela não perde resolução, tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar duas folhinhas. Eu dou Ctrl C, seleciono a figurinha, pronto. Se eu der 2 cliques, ó, ele troca aqui, eu posso girar. Se eu der um clique só, eu mexo no tamanho. Aí, segurando o Shift, ó, ela aumenta proporcionalmente. Eu estou segurando o Ctrl, desculpa, do teclado. Então, agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, criei uma outra figurinha, vou segurar o Ctrl e vou... Opa! Ó, e vou criar uma figurinha invertida aqui rapidamente. Pronto. Como a folha não tem muito... Olha lá, criei duas folhinhas invertidas. Vou segurar o Ctrl aqui para a minha bolinha ficar bem redondinha. E eu vou marcar a folhinha bem no contorno aqui, ó. Pronto. Agora, como a imagem ela é bitmap, né? E a gente pegou ela editável, deixa eu botar ela um pouquinho mais para dentro aqui. Pronto, ó. Eu vou trocar a cor dessa imagem, eu vou colocar ela com fundo branco. Olha lá, pronto. Já troquei o fundo da imagem. Então, agora eu estou fazendo o logotipo da minha marca, né? Cultivo Verde, né? Não sei se esse nome tem na internet já, né? Mas fica registrado aí que aqui é para fim didático, né? Então lá está aqui Cultivo Verde, a minha florzinha. E agora eu quero um outro ícone, eu quero um ícone de um sistema, um circuito. Vamos ver o que eu acho aqui de circuito, ó. Interessante. Eu quero fazer alusão a sistemas embarcados, né? Ó, então eu vou pegar esse ícone, ó, eu quero só os gratuitos, né? Para não ter problema de licença. E aí reduziu bastante. Vamos que vamos. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ó. Eu peguei esse aqui, repara PNG, vou pegar o SVG e vou chamar isso aqui de CI, Circuito Integrado. E salvei. Agora eu vou pegar aqui no meu Inkscape e vou importar de novo essa figurinha. Importar. CI, olá, ok. Tá lá.
Agora, mantendo o Ctrl, eu aumento a proporção. E aqui, ó, a gente tem que entender, ó, a imagem está sobre o meu ícone, certo? Eu quero que ela fique um pouco maior, para a gente poder ver, né, aqui, os bitzinhos ali, ó, pronto. E eu vou jogar ela para uma cor verde, agora num tom mais pastel. Então, repara, o Inkscape tem muitas opções aqui. Eu vou jogar nesse tom. E agora, eu clico com o botão direito, e na verdade eu venho aqui em objeto, né? Enviar para a base. Então, imaginando que isso aqui está na frente, eu vou jogar ele para o fundo. Aí a tradução aqui ficou meio ruim, né? Ó, camada para base. Opa, objeto, enviar para a base. Ele foi para o fundo da minha imagem. Agora, se eu afastar um pouquinho agora, a minha imagem, esse cara está no fundo. Então, eu vou ampliar um pouquinho aqui e vou fazer essa logomarca aqui de gosto questionável, né? Então, essa aqui vai ser a logomarca da nossa... Muita informação, né? Meu Deus, mas tá bom. Então, eu vou vir aqui, vou botar um tomzinho mais claro, para esse negócio ficar mais sutil. Pronto, cultivo verde. Essa aqui é a logomarca que eu acabei de criar. Então, eu escolhi uma fonte sem serif, sem uma fonte tipo sans, e fiz a imagem aqui usando um banco de ícones, né? Agora, eu seleciono tudo e eu posso exportar a minha imagem. Ó, exportar a imagem bitmap. Mas nesse caso aqui, ó, eu não quero, eu vou só salvar essa imagem lá na minha pastinha, né, área de trabalho, cultivo verde, e vou salvar como logomarca. Então, essa aqui, logomarca, é a versão vetorial sem perdas, onde eu posso criar uma imagem de qualquer resolução. Agora eu vou criar um bitmap com uma resolução para eu poder colocar em algum lugar num site ali, né? Então eu posso vir aqui, ó, ele está escolhendo um formato, eu ponho o nome no arquivo, né? Ó, logo PNG, e agora eu posso mexer nas características da minha imagem aqui, para mexer no tamanho, se eu quero ou não quero colocar um... E eu venho... Onde que é esse botão agora? Expor. Opa. Não, exportar bitmap. E exportar. Pronto. Agora, se a gente for lá na pastinha, onde a gente tem as imagens, ó, eu tenho agora as imagens, né? Uma imagem vetorial e uma imagem do tipo PNG. Para a gente entender definitivamente a diferença, ó, eu vou entrar aqui está nossas imagens, e eu vou abrir um terminal. O terminal basicamente é uma forma de interagir com o meu sistema, onde que aqui ó, eu vejo os mesmos arquivos que estão nessa pasta. Eu vou usar o editor VIM para abrir o conteúdo do Tomate. Tomate.jpg. Quando eu abro, ele me mostra isso aqui. Ó. Ele me mostra basicamente um arquivo binário que ele não consegue decodificar. Por quê? Porque não é um arquivo texto, né? Então, se eu fizer a mesma coisa no diretório de cima, ó, eu vou vir aqui para esse diretório e vou tentar abrir esse arquivo, né? Esse arquivo aqui. Então, ó, eu tenho aqui, para a gente conseguir visualizar legal. Ó, aqui está o editor, né? Ó. Então, agora, se eu subir o diretório aqui e for abrir o arquivo logo, olha o que ele vai mostrar para mim. Ele vai mostrar um monte de caractere maluco aqui, ó. Por quê? O meu editor de texto, o VIM, meu editor de texto, ele está tentando decodificar esse monte de bit da imagem vetorial em alguma coisa, mas como é um monte de bit aleatório, vira esse negócio maluco aqui. Por quê? É uma imagem no seu formato comprimido e binário. Agora, se eu abrir o arquivo logomarca.svg, olha só, eu tenho um arquivo com toda a descrição dele para que os editores consigam renderizar. Então tem aqui as camadas e aqui ó, o detalhe do path, ou seja, do desenho, como se ele desenhasse uma linha mesmo, né? Usando matemática. Né? Então aqui a gente vê o porquê que o arquivo SVG, o arquivo vetorial, ele pode ser redimensionado do jeito que você quiser, porque ele tem basicamente uma descrição de como ele vai ser renderizado. E com isso você pode fazer o que você
bem entender. Então aqui eu gerei uma imagem sem fundo, tá vendo? Para eu poder botar input no site. Nem todos os navegadores abrem SVG, né? Então você geralmente gera um SVG para você gerar diferentes mídias e depois você gera um PNG no tamanho adequado lá para a tua tela. E assim você pode, enfim, colocar uma logomarca no seu documento ali, né, no nosso documento do nosso projeto descritivo. Então aqui eu já tenho a logomarca para colocar lá, ok? Bom, era isso que eu queria mostrar. Até a próxima, pessoal. Um abraço.